Muitas vezes a gente se refere à vivência cristã, a nossa espiritualidade, como uma jornada, uma caminhada. E nessa caminhada, a proposta é que a gente vá seguindo os passos de Jesus. Mas a gente não caminha sozinhos, né? Jesus caminha com a gente e nós apenas seguimos os seus passos. Eu fiquei pensando nesse tema essa semana e me lembrei que na minha infância ou adolescência já, nessa época do ano era tempo de visitar os avós. Era a época que eu tirava um tempo na casa dos avós. E uma das coisas legais que nós fazíamos nas férias de verão com os avós era pescar. Não sei quem já fez isso, né? Pescar lambari mesmo, aquela pescaria bem simples de canicinho, né? Num riozinho pequeno, baixinho. Eu lembro que peixe mesmo eu quase não pegava, né? Não era meu forte. Mas eu aprendia muitas coisas enquanto eu caminhava com o meu avô, com os meus tios, com meus primos, né? Íamos fazendo uma trilha ou indo numa trilha até o lugar da pescaria. Era um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque eu morava na cidade, eu nasci na cidade, os meus avós moravam em zona rural. E aí a gente tinha que passar por cerca de arame farpado, era de um jeito, de arame liso era de outro. Atravessávamos lavouras, banhados, né? Quando o solo era muito instável, um adulto costumava ir na frente, porque ele tinha mais experiência, e instruía os menores, as crianças, né, a pisarem bem em cima de onde ele havia pisado. Onde o adulto já pisou, você pisa também, porque assim o pé não iria afundar, o solo já estava mais firme, já tinha sido testado por alguém com mais experiência. No meio dessas aventuras de férias de verão, além do aprendizado, tinha muita conversa, tinha muita brincadeira, às vezes até algumas pegadinhas, né? Um trollava o outro, né? Passava alguma coisa para mexer com o outro. Era um ambiente divertido. E isso fazia com que o aprendizado fosse mais interessante. E até ficasse guardado em lugares mais profundos no coração. Nos evangelhos, seguidamente a gente ouve algo sobre Jesus estar caminhando de uma cidade para outra, e os seus discípulos seguindo Jesus, como que pisando nas suas pegadas, aprendendo, brincando, conversando. E não era só os 12 que seguiam, mas tinha um grupo maior de seguidores também, onde tinha homens, mulheres, e também frequentemente se ouve sobre o relacionamento de Jesus com as multidões, que é um grupo maior de pessoas que não estava tão envolvido com Jesus, em seguir Jesus, mas de alguma forma, mesmo que mantendo alguma distância, estava interessado no que ele fazia, estava se interessando pelo que ele dizia. Hoje e no próximo final de semana, o nosso tema vai ser esse, caminhando com Jesus entre discípulos e multidões, ou entre multidões e discípulos. Os evangelhos nos contam sobre a caminhada de Jesus, especialmente naqueles 3 anos do ministério público dele, né, dos 30 aos 33, e falam muito da relação de Jesus com os discípulos e de Jesus com as multidões, e os discípulos com as multidões e as multidões com os discípulos. Esses 3 personagens aparecem muito. Eu escolhi João 6, porque é um capítulo que marca de um jeito bem visível Jesus caminhando em meio a esses 2 grupos, aos seus seguidores mais próximos, que a gente costumeiramente chama de discípulos, e entre as multidões, aquelas pessoas que se interessavam por Jesus, mas não tinham, assim, ainda um relacionamento tão próximo. Não tinham um engajamento tão estreito com Jesus. Hoje, o nosso propósito é pensar um pouco a respeito desse grupo chamado multidão, ou multidões. Então vocês já sabem que sábado que vem é sobre mais os discípulos, né? Diz o texto de João 6 que uma grande multidão seguia Jesus porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Jesus tinha curado doentes no capítulo 5, capítulo anterior. E a gente consegue perceber, por esse e por outros trechos da Bíblia, que as multidões normalmente se admiravam com o poder de Jesus. O que chamava a atenção
das multidões era o poder. Milagres que ele fazia, curas. Para muitas pessoas, os milagres e as notícias de curas e milagres foram o primeiro contato com a pessoa de Jesus. Alguém falou, olha, tem um homem fazendo tal e tal coisa e ele está vindo para cá. Ou ele está indo para lá e a gente vai atrás. Foi algo espetacular que despertou interesse por aquele homem que parecia ser um profeta. Mas um profeta até diferente, com bastante poder. E isso é natural, porque até hoje, quando se sabe de alguém que esteja fazendo algum milagre, alguma cura, se desperta a curiosidade. A gente já liga o radar, né? As anteninhas. Interessa. Quando as coisas apertam, quando a saúde falta, quando a doença avança e traz sofrimento, quando o medo aumenta e a gente sente que a morte talvez esteja próxima, a gente sai em busca de ajuda, de alguma solução. E para as multidões, Jesus era aquela ajuda. Ele era visto como uma possível solução para o problema. Aqui mesmo em João 6, Jesus operou um grande milagre. Alimentou uma multidão com 5.000 homens. E ali João não conta, mas outros evangelhos diz, sem contar as mulheres e as crianças. Então a multidão era maior do que 5.000 pessoas. A partir de 2 peixes e 5 pães. É natural e até esperado que haja admiração mesmo. Quando isso acontece, poxa vida, tem alguma coisa acontecendo de estranho aqui. O que não é bom, o que a Bíblia normalmente traz como, olha, se você ficar só nisso vai ser um problema, é ficar só na admiração. Você fica admirado, maravilhado com Jesus. Poxa, Jesus faz milagres. Tá bom, ponto final. Tanto que Jesus mesmo repreendeu essa multidão, quando ele disse assim, mais para o final, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Jesus está dizendo, olha, vocês estão admirados, vocês estão maravilhados com o milagre, com o que eu fiz por vocês, eu lhes dei bênçãos materiais do aqui e agora vocês estão satisfeitos e querem mais. E aqui a gente percebe uma outra característica das multidões. Elas normalmente são materialistas, são consumistas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês encheram a barriga, né? E agora vocês estão atrás de mim, não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso oferecer. Vocês viram que eu tenho poder, então vocês estão vindo atrás de mim. Vocês experimentaram um milagre ontem e hoje querem de novo. E isso não é exclusividade daquela época, isso acontece nos nossos dias também, às vezes de um jeito mais escancarado, em alguns grupos cristãos que chegam a supervalorizar milagres, prosperidade, curas, bem na linha do materialismo, do consumismo, mas também de um jeito sutil, quando nós nos aproximamos de Jesus, de um jeito diferente do normal, ao perceber que as coisas ficaram mais difíceis. Quando a gente percebe que a coisa aperta, a gente chega em Jesus de um jeito diferente. Às vezes as coisas apertam nas finanças, às vezes são nos relacionamentos, às vezes é na saúde. E as multidões se admiram, se maravilham com as demonstrações de poder, porque normalmente são materialistas, são consumistas. Mas Jesus sabia de tudo. Jesus conhecia as multidões, conhece o coração. Como é que ele lida com a multidão? Como é que Jesus se relaciona com esse grupo que está admirado com o poder e que está querendo resolver todos os seus problemas? Jesus, na verdade, ele se compadece das multidões. Eu emprestei aqui de Mateus uma passagem que diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando a gente olha para a multidão, facilmente a gente enxerga o interesse, o consumo, uma relação utilitarista, né, da fé, porque a nossa tendência natural é julgar e enxergar as coisas negativas. Assim é a nossa mente, os nossos olhos. Jesus sabe de tudo isso, ele vê tudo isso, mas ele também olha além. Ele olha o coração, não assim de uma multidão, mas o coração de cada um. E ele vê no meio da multidão cada pessoa aflita e cansada,
ele vê um coração que não desfruta da paz com Deus, um coração que não reconhece ainda que tudo que é, que tudo que ele tem, na verdade é um presente. E por isso, por não reconhecer isso, se apega tanto nas coisas materiais, no consumo, porque não consegue perceber que a vida de verdade ela é muito maior, ela é muito melhor do que aquilo que a gente consegue experimentar aqui e agora. Jesus se compadece das multidões. Mas Jesus faz mais, ele serve as multidões. E aí o texto de João 6 nos ajuda. Jesus disse, digam a todos, aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, que sentem no chão. Imagina, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Manda essa galera toda sentar. Todos se sentaram. Quando o Jorge disse que havia muita grama nesse lugar, eu imaginei nosso gramado aqui, mas aqui não cabe 5.000, né? Era maior o gramado. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, repartiu com todos, fez o mesmo com os peixes, e aí o milagre. Todos comeram, não uma migalhazinha, comeram à vontade. Comeram até encher a barriga. Tanto que no outro dia eles queriam de novo, né? Estava tão boa essa comida que eu vou atrás. Correram do outro lado do lago. Né? O lago não é um laguinho, é um lagão. Né? E eles foram até o outro lado. Diz ainda que esse é um dos milagres contados, se não me engano, pelos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João contam de tão importante que foi esse milagre. E sobraram 12 cestos cheios com os pedaços dos pães e dos peixes que foram multiplicados por Jesus. Aí aconteceu o milagre. Aquele povo estava ouvindo Jesus e talvez muitos deles pela primeira vez. Isso aqui é começo, né, do ministério de Jesus. Ele está se mostrando. E ficou tarde, o povo estava com fome e não tinha comida para todos. E muito menos dinheiro para comprar. Quando Jesus pergunta para Filipe, né, o que a gente vai fazer? O próprio evangelista João diz, ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele estava querendo provocar os discípulos. O que a gente vai fazer? Nem com 200 moedas de prata dá. Uma moeda de prata era o salário de um dia. Então, o salário de 200 dias de trabalho. Não dá. E provavelmente, nem lugar para vender comida para tanta gente tinha naquele lugar. Não tinha uma vendinha para mais de 5.000 pessoas, né? E Jesus não se preocupa apenas em oferecer uma palavra de esperança e depois despedir o pessoal com fome sem nada para comer. Ele se preocupa com o todo do ser humano, o todo da nossa vida. E se o momento é de algo material, se a galera está com fome, ele providencia o necessário para o sustento material. E faz questão de aproveitar ainda a boa vontade de um menino que compartilhou. Porque ele poderia ter feito cair do céu o pão e os peixes. Ou aparecer do nada, mas traz aqui o que você trouxe. Você vai repartir com essa multidão toda. 5 pães, 2 peixinhos. E a partir da generosidade, Jesus multiplica. Ele serve a multidão também. Ele se compadece. Ele serve, mas não fica só nisso. Tem mais uma ainda. Ele desafia os seus discípulos a também servirem a multidão. E esse mesmo episódio da multiplicação dos pães em João, quando é Mateus que conta, ele conta um detalhe que João não conta. Mateus conta a má vontade dos discípulos em atender a demanda da multidão. Os discípulos estavam querendo mandar todo mundo embora. Senhor, né, tá tarde, manda esse povo embora, porque nós mal temos comida para nós. Né? Nós já estamos aí perambulando de cidade em cidade. E essa galera toda para comer. Jesus disse para eles, para os discípulos, eles não precisam ir embora. Vocês mesmos vão dar de comer para eles. Eu tenho certeza que os discípulos não entenderam nada quando ele disse isso. Vocês mesmos vão dar de comer para eles. Do quê? Da onde, né? 5 pães e 2 peixes. Tá bom. Na mão de Jesus, a coisa muda. Jesus chama os discípulos a também se compadecerem e fazerem algo pela multidão. Assim como Jesus tantas vezes fez. E os discípulos foram lá, foram distribuindo, e depois juntaram os cestos com as sobras, né? E aí Jesus convida os discípulos para, em lugar de olhar e julgar rapidamente, como a gente normalmente faz, Jesus está convidando a olhar a multidão com amor e servir a multidão.
Mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, mas com a presença de Jesus, tudo é possível. Mesmo que a gente tenha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Pesquisando sobre esse assunto, o pastor Ricardo Agreste, num artigo da revista Ultimata, uma revista cristã de várias denominações no Brasil, ele escreveu, já há alguns anos atrás, ele disse assim: Jesus entrava em contato com o sofrimento das multidões, acolhendo-as em suas limitações teológicas, elas não sabiam quem Deus era, quem Jesus era, acolhendo-as em suas motivações utilitaristas, né? Eu quero que Jesus resolva o meu problema, para a partir desse encontro, fazer discípulos. E ele continua: da mesma forma, aqueles que afirmam ser seus discípulos, ser discípulos de Jesus, deveriam aprender a olhar com compaixão para as multidões e engajar-se no serviço com amor e dedicação, criando oportunidades para que as pessoas venham a compreender e crer quem é Jesus. Assim, muitos deixaram de ser apenas alvos da sua compaixão para se tornarem agentes da mesma. Alvos da compaixão, multidão. Agentes de compaixão, discípulos. Enquanto a gente estiver do lado de cá da eternidade, sempre vai ter as multidões, que por um motivo ou outro vão se aproximar de Jesus. Motivos bons, motivos ruins. E aos que já se consideram discípulos, o chamado é para enxergar essas pessoas com amor. Porque o desejo de Jesus é que discípulos façam discípulos. Não foi assim? Vocês vão pelo mundo inteiro, façam discípulos, batizando, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. A multidão segue Jesus com uma certa distância, porque é típico da multidão, sem intimidade, sem compromisso de seguir todos os seus passos todos os dias. Mas ser discípulo é uma relação mais próxima. Ser discípulo é mais parecido com aquelas caminhadas de pescaria que eu tive na minha infância. Um discípulo pergunta, um discípulo ouve, conversa, brinca, ri, chora. Um discípulo compartilha os seus medos, suas frustrações e vai aprendendo enquanto segue pisando nos passos daquele que vai na frente. Ser parte da multidão já é muito bom. Estar na multidão que está atenta a Jesus já é muito bom. Mas ser discípulo, podem confiar, é muito melhor. Muito melhor é ser discípulo. Para refletir e praticar. Se eu já me vejo como parte da multidão, aí é uma reflexão pessoal, né? O que me falta para eu ser um discípulo? Se eu já estou ouvindo Jesus, se eu já percebi que é uma boa, o que me falta para sair da multidão e me engajar de fato nessa caminhada, seguindo, passo a passo? 2, se eu me vejo como discípulo, de que formas eu posso servir a multidão que está ao meu redor? Porque sempre tem. Alguma multidão está na nossa volta. Multidão de, às vezes, poucas pessoas, às vezes muitas. E Jesus está chamando seus discípulos a botar a mão na massa. Vocês mesmos vão dar de comida para eles. Vocês acham que tem pouco? Coloca na minha mão. Na minha mão esse pouco vira muito. Amém.